Shalom, igreja. Shalom. Estão felizes? Já receberam o Senhor já? Glória a Deus, o Senhor ainda vai falar mais aos corações de vocês. Podem orar comigo? Fechem os olhos, curvem suas cabeças. Amém? Pai, muito obrigado por esse dia. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui recebendo do Senhor, te conhecendo de uma forma mais profunda. Eu quero declarar em nome de Jesus, agora o Senhor vai me usar. Eu quero declarar que em nome de Jesus o Senhor vai falar com as pessoas nesse lugar. Quero declarar ouvidos sensíveis à sua voz em nome de Jesus. Fale conosco, Pai, o que o Senhor precisa falar nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Alguém pode pegar água para mim? Pega aí, joga, por favor. Foi lá pegar. Amém. Glória a Deus. Galera, hoje vai ser uma palavra um pouco mais de bater. Então vocês vão apanhar um pouquinho hoje. Mas fiquem tranquilos que eu apanhei muito quando Deus estava falando comigo essa palavra, tá? Então, antes de bater em vocês, essa palavra bateu demais em mim. Amém? Então não se sintam julgados por isso, porque todos nós vamos apanhar um pouquinho do Senhor nessa noite. Amém? O tema da minha palavra é crescendo em maturidade. Crescendo em maturidade. Primeira coisa que eu queria falar com vocês é, o que é maturidade? Se a gente for olhar no dicionário Aurélio, a palavra maturidade significa processo contínuo de desenvolvimento pessoal. Maturidade é processo contínuo de desenvolvimento pessoal. Amém? Glória a Deus. Então o que é maturidade? Primeiro, processo. Quando a gente fala sobre processo, obrigado, Léo. Quando a gente fala sobre processo, a gente fala sobre algo que existem etapas a serem cumpridas. Se você está anotando, você anota esses 4 tópicos. Processo contínuo de desenvolvimento pessoal. Primeiro, processo é algo que existem etapas a serem cumpridas. Não é algo simplesmente, eu quero ser maduro agora, vou ser maduro. Não, existe um processo para você chegar a uma maturidade. Então, primeira coisa, a maturidade é um processo. Segunda coisa, é algo contínuo. Quando a gente fala sobre algo contínuo, a gente fala sobre algo que não acaba. A gente não fala sobre algo que vou ser hoje e vou ser maduro e já era, zerei a vida. Não existe isso. A maturidade é algo contínuo. Tem um cara que eu gosto muito, um dos maiores avivalistas que o mundo já teve, que é o Lou Engle. Quem sabe que é o Lou Engle? Lou Engle é um tiozinho que é o idealizador do Descend. Ele é um tiozinho com cabelo branco, barba branca, bem velhinho. E sempre que ele vai aparecer algum vídeo, ele tá assim. Eu acho que o cara ora em línguas 24 horas por dia. Ele é a maior referência que eu tenho ali de homem de Deus. Assim, eu me inspiro muito no chamado dele. É um cara incrível. O Lou Engle, ele deve ter lá seus 70 e pouquinhos anos. E teve uma vez que entrevistaram ele num podcast. Eu ouvi um podcast que entrevistaram ele. E falaram aonde ele ainda queria chegar. O que ele acha que ainda faltou para a vida dele. Aí ele falou que assim, cara, a minha vida não acabou. Porque eu ainda estou em processo de maturidade. Tem muita coisa que eu tenho que crescer ainda. Falei, caramba, se esse cara ainda não é maduro o suficiente em Deus, quem vou ser eu? Olha quantos, só aqui no Brasil, 3 estádios fechados por causa do movimento que ele criou. Estados Unidos, tantos, e na Argentina, e no Chile, em tantos lugares. E é um cara que implantou igrejas em vários lugares, mas é um cara que entende que ele ainda está em processo de amadurecimento. Porque o amadurecimento é algo contínuo. Não é algo que você tem um de 0 a 10 e você chegou no 10 já era. É algo que você vai ter processos, vai sempre estar em constante amadurecimento. Amém? Terceiro, é um processo contínuo de desenvolvimento. Quando a gente fala sobre desenvolvimento, quer dizer que é algo que te faz crescer. O amadurecimento existe para te fazer chegar a um local que hoje você não acessa. O amadurecimento serve para te deixar levar até um local maior. E por último, pessoal. Ou seja, eu não posso amadurecer por você. É algo que você tem que amadurecer. É algo que você vai amadurecer. Eu amo a minha esposa, mas eu nunca vou poder amadurecer coisas por ela. Eu posso ajudá-la, eu posso orar por ela, mas eu não vou conseguir amadurecer coisas por ela. E eu tenho certeza que os seus pais devem pensar a mesma coisa de você. Nossa, meu filho vai passar por tanta coisa, como eu queria amadurecer ele, colocar um amadurecimento na vida desse filho e resolver. Mas não é algo, amadurecimento é algo pessoal, é algo que você tem que passar. Queria que a gente abrisse a Bíblia. Gálatas 4, do 1 ao 7.
Hoje a gente vai ler bastante Bíblia. Hoje a gente vai ler bastante escrituras do segundo maior homem que já pisou na terra, Paulo de Tarso. Gálatas 4, do 1 ao 7. Quem achou diz amém? Amém. Quem não achou diz misericórdia. Quem achou diz amém. Amém. Quem não achou diz Corinthians vai cair. Corinthians vai cair. Gálatas 4, do 1 ao 7. Digo, porém, que, eu leio na NVI, tá? Enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere a um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E, porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho a seus corações, a qual clama, Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Amém? Amém. Paulo se refere à palavra de herdeiro como menor de idade. Mas quando Paulo está falando sobre menor de idade, ele não está falando necessariamente sobre alguém menor de 18 anos, mas ele está falando sobre alguém que não tem a capacidade de tomar as decisões por si. Ele está falando de alguém que não tem a maturidade necessária para tomar as decisões por si. Ou seja, em outras palavras, aqui Paulo está falando sobre um filho imaturo. Porém, no versículo 7, ele vai falar o seguinte, que não é mais escravo, ou seja, não é mais imaturo. Agora ele é um filho, ele é um huios. A palavra huios, aqui no grego, quer dizer filho maduro. Repitam comigo, filho maduro. Ou seja, para ter a herança, para ter a gestão da herança que Deus tem preparado para você, é necessário você ser um huios, é necessário você ser um filho maduro. Davi, o que é a herança? A herança são todas as promessas que Deus tem para a sua vida, são todos os sonhos que Deus tem para a sua vida. Vou baixar um pouquinho aqui. São todas as promessas que Deus tem para a sua vida, são todos os sonhos que Deus tem para a sua vida. Então, para você viver a plenitude do chamado, dos sonhos, das coisas que o Senhor tem para a sua vida, você precisa ser um filho maduro. Se você não tiver esse nível alto de maturidade, você não vai viver a plenitude do que Deus tem para você. Vou falar um exemplo. Quando eu tinha mais ou menos 16 anos, eu recebi uma promessa que Deus falou para mim que eu seria um pastor. Deus falou isso para mim. E aquele que prometeu é fiel para cumprir. Eu sei que isso é verdade, eu sei que isso vai acontecer. Mas o meu nível de maturidade vai definir o tamanho do meu chamado. O meu nível de maturidade em Deus vai definir o pastor que eu vou ser. Ou seja, para viver a plenitude da herança que Deus tem para a minha vida, é necessário maturidade. E talvez você seja uma pessoa que tem um ministério para, não sei, missões, um chamado para missões, para abrir empresas, para empreender. O êxito disso vai ser o nível da sua maturidade. O nível da sua maturidade vai determinar o êxito disso sobre a sua vida. Amém? Tá fazendo sentido? Eu vou falar sobre isso em todas as áreas da sua vida, tá, cara? Todas as áreas da sua vida. Você tem um chamado para missões. Mas e quando acontecer? E quando aparecer a oportunidade? Você está maduro para isso? Você está preparado para isso? Então se esforce para ser maduro para isso. Conheça a palavra. A primeira coisa, conheça a palavra. Ah, mas estudar inglês, tirar passaporte, é super importante. Mas primeiro, conheça a palavra. Não adianta nada você falar inglês e você não saber o que está falando. Primeira coisa, conheça a palavra. Depois, estude inglês, tire um passaporte, seja intencional. O sobrenatural não anula o natural. Sempre falo sobre isso. O sobrenatural não anula o natural. Você tem um chamado para empreender. Glória a Deus, cara. Mas quando a porta aparecer na sua mente, e aí? Quando aparecer na sua mente, o que você vai fazer? Estude, se prepare. O sobrenatural não anula o natural. Seja intencional nisso. Se esforce para ser maduro hoje, para quando as portas se abrirem, você estar preparado para cumprir, para viver o êxito do Senhor para a sua vida.
sabe? A falta de maturidade, infelizmente, vai impedir que o seu chamado seja explosivo. Sei que todos nós temos chamados enormes no Senhor, nós temos sonhos, nós temos projetos, coisas que o Senhor colocou no nosso coração. Mas se nós não estivermos maduros o suficiente para viver isso, nós não vamos viver a plenitude daquilo que o Senhor tem para nós. Então a nossa função, o que nós temos que fazer hoje, é se esforçar para ser os mais ruios possível, mais filhos maduros possível. Amém? Está fazendo sentido? Amém. Glória a Deus. Amém. Davi, como que eu sei se eu sou um filho maduro? Quais são as características de um filho maduro? É sobre o que eu quero falar isso agora. Entre várias coisas, eu separei 2 características de um filho maduro. Presta atenção que isso fala muito comigo, mano. Nossa, eu estava explicando como isso falou comigo. Como você lida com ofensas determina o nível de maturidade que você tem. Como você lida quando alguém te ofende, quando alguém faz algo contra você, determina o nível de maturidade que você tem. Tem uma frase que fala o seguinte: a sua capacidade de receber feedbacks determina o seu crescimento. Como você lida com feedbacks negativos? Fala para você, eu tenho dificuldade de lidar com feedbacks negativos. Eu falo para mim, tenho dificuldade. Primeiro eu acho que é a pessoa. Esse cara não vai com a minha cara. Nunca gostou de mim. Primeiro eu acho que é a pessoa. Depois eu começo a pensar, será que é verdade? Será que eu falhei em algo? Então, a capacidade de receber críticas, a capacidade de receber coisas, feedbacks negativos, determina o seu crescimento. E uma coisa que o Senhor falou muito comigo quando eu preparava essa palavra, mas presta atenção. Pode parecer doideira, mas presta atenção. Perdoar é bom. Quem é que gosta de perdoar? Não é bom quando você perdoa, você sente um... Não é bom perdoar? Mas se você está perdoando alguém, significa que você foi ofendido. Significa que você se ofendeu com algo. Então eu vou falar para você, se você está perdoando muito, quer dizer que você está se ofendendo muito. Então o melhor não é você perdoar muito. O melhor é você ser inofendível. Sim, existe essa palavra, inofendível. Uma pessoa inofendível é uma pessoa que não se ofende com determinadas situações. A decisão de você ser atacado ou não, a decisão de você ser julgado ou não, a decisão de você ser criticado ou não depende de você. Mas a decisão de você não levar aquilo para você, a decisão de você relevar e não se sentir ofendido, diz muito sobre você, fala muito sobre você. E como isso fala comigo, cara? Vou até dar um exemplo bobo, né? Um tempo atrás eu estava investindo um pouco mais nas minhas redes sociais. Estava com mais tempo, hoje eu não estou conseguindo mais. Mas eu estava investindo nas minhas redes sociais e eu sempre postava Reels, eu postava Stories, assim, tentando ali falar algumas coisas que o Senhor estava falando no meu coração. E teve uma vez que eu postei um Reels que é sobre pecadinho e pecadão. O tema do Reels existe pecadinho e pecadão. Você aprendeu errado. O tema do Reels é esse. Porque sim, existe. A Bíblia fala em vários momentos que existem pecados mais graves do que outros. Vários momentos que existem pecados maiores do que outros. Já falei isso aqui. E o tema do meu Reels foi isso. E eu não simplesmente falava que existe pecadinho e pecadão. Eu trazia base bíblicas de momentos que a Bíblia aponta alguns pecados específicos como pecados mais graves. E eu postei isso na rede social. Aí um cara, num comentário, escreveu tipo um texto, me xingando, falando um monte pra mim. Quem você acha que você é para você julgar se um pecado é bom procurar, se Deus aceita um pecado ou não? Quem você acha que você é para você estar julgando? Com certeza, assim, aquele cara cometia algum dos pecados que a Bíblia fala que são pecados maiores do que outros e se sentiu ofendido por isso. E por conta disso, eu me senti ofendido com o comentário do cara e eu apaguei o vídeo porque eu não sei lidar com hate. Não sei lidar com pessoas que me criticam. Eu fico pensando, caramba, eu podia estar abençoando tantas pessoas, mas eu excluí porque eu não sei lidar com críticas. E não fazia sentido nenhum que o cara tinha falado. Eu podia ter perdido meu tempo para refutar o comentário dele e as outras pessoas lerem e falar, caramba, tá certo. Mas eu falei, cara, não sei lidar com críticas, não sei lidar com pessoas falando isso. E eu fico pensando sobre essas pessoas que vivem sempre sobre exposição. Sobre essas pessoas que são influencers, são pessoas que têm a vida exposta, como elas conseguem lidar com críticas. Outro dia eu estava vendo um trecho também do Hendrick, que era jogador do Palmeiras. Ele estava falando como ele lida com críticas. Porque o Hendrick, quando ele tinha 15 anos, a galera começava a falar, ele é o novo Pelé, ele é o novo Hendrick e tal. Aí quando viram que não é o novo Pelé, a galera começou a cair em cima do moleque de 17 anos.
Aí ele falou a simples coisa. A galera falou, não, é bagre, é ruim, não sei o quê. Aí no podcast ele falou o seguinte: eu não ligo para as críticas porque eu sei quem eu sou. Eu sei que eu sou bom no que eu faço. Eu sei que as pessoas vão me conhecer. Ou seja, se você está lidando muito com as críticas, você não sabe a sua identidade. Se você tem a sua identidade fincada, você não lida com críticas. E é muito legal que a Bíblia fala em vários momentos sobre pessoas serem inofendidas. Por exemplo, Jesus estava sendo torturado. Jesus não estava tomando um comentário, um hate no Instagram. Jesus estava sendo torturado. E ele falava, Pai, perdoem. Eles não sabem o que fazem. Isso é você ser inofendível. Isso é você se esforçar para não absorver as coisas. Estevão estava sendo apedrejado. Estevão estava sendo morto. Inclusive, Paulo estava lá na rodinha lá. Estevão estava sendo morto e ele grita ao Senhor, Senhor, não os condene por causa desse pecado. Isso é ser inofendível. Então, uma das características de um filho maduro, uma das características que tem a maturidade é como você lida com ofensas. Amém? Segunda característica que eu queria trazer aqui agora. Você compartilha com o sofrimento do pai. Um filho maduro compartilha com o sofrimento do pai. Eu vou falar para você que o pai está em sofrimento pela nossa nação. O Senhor está em sofrimento pelo nosso mundo. Tanta coisa errada. Cara, tem vezes que eu assisto vídeos na internet de pessoas morrendo, de coisas assim, e aquilo chateia tanto o meu coração. Eu fico pensando, cara, se aquilo chateia meu coração, imagina o coração de Deus, que projetou o mundo com perfeição, projetou cada uma das pessoas. Se aquilo me chateia tanto, imagina o coração de Deus. Se o fato de tantas pessoas morrerem e irem para o inferno me chateiam tanto, imagina o coração de Deus. E um filho maduro é aquele que compartilha as dores do pai. Então, se eu vejo pessoas indo para o inferno, eu não simplesmente fico de boa. Ah, eu estou salvo, já era. Vou ficar aqui de boa, vou vir para o culto todo domingo, culto Move, um último sábado do mês, GC de 15 dias, eu estou de boa. Estou salvo, eu estou de boa. Você não é um filho maduro. Você não é um filho ruios, porque você não compartilha do coração do pai, as tristezas do pai. E uma coisa eu tenho aprendido, uma reunião que eu tive com o pastor Márcio há um tempo atrás, ele falou uma coisa que me pegou muito. Que é o seguinte, se você tem um parente, se você tem um familiar, se você tem uma pessoa que você ama, e você não fala de Jesus para ela, você não busca fazer ela encontrar a salvação, significa de duas coisas. Uma, você não acredita que existe céu e inferno. Você não acredita que aquela pessoa realmente, se ela não conhecer Jesus, vai para o inferno. Duas, você não ama aquela pessoa. Nossa, como isso me pegou, hein? Aquele dia eu não dormi direito. Quantas pessoas eu amo? Quantas pessoas familiares, pessoas próximas a mim, e não têm a salvação, não conhecem a Jesus, não têm a salvação ainda. E o meu coração não é um coração que está disposto a falar de Jesus para ela. Significa que ou eu não acredito que elas realmente vão para o inferno, ou não amo a vida delas. Porque se você ama os seus pais, você ama eles tanto a ponto de querer que eles sejam salvos. Se você ama os seus irmãos, os seus amigos, os seus familiares, você ama eles tanto a ponto de querer que eles sejam salvos. Então, um filho maduro, segunda característica de um filho maduro, é alguém que compartilha os sentimentos do pai. Filho maduro não é simplesmente aquele que, quando você vai fazer uma oração, você fala, Senhor, faz isso, faz aquilo, arruma o meu trabalho, abençoa meu trabalho. O filho maduro é aquele que fala com o Senhor, Senhor, pelo que eu posso orar? O que eu posso fazer? Quem eu posso abençoar? Quem eu posso encontrar? Essa é a principal característica de um filho maduro. Amém? Está fazendo sentido? Amém. Terceiro ponto. Como chegar a ser um filho maduro? Tá bom, Davi? Tá bom, Davi, eu entendi que eu ainda não sou um filho maduro. E eu entendi que, pelo fato de eu não ser um filho maduro, eu posso não viver a plenitude do que Deus tem para a minha vida. O fato de eu não ser um filho maduro, pode ser que eu não vive o ápice do chamado e o ápice dos sonhos que Deus tem para a minha vida. Davi, como eu posso ser um filho maduro? Eu separei em 3 tópicos as características de como alguém pode se tornar um filho ruios, um filho maduro. Amém? Primeira característica, fé. Fé. Abram comigo Hebreus 6:12. Encontraram?
Hebreus, palavras de Paulo de novo, 6:12. 6:12. 6:20. 6:20 não, 6:12. Deixa eu ver, irmão. 6:12. Eu vou ler então. Isso. Vou lendo então enquanto isso. Hebreus 6:12 vai falar o seguinte: de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que, por meio da fé e paciência, ou em outras traduções, perseverança, recebem a herança prometida. O que Paulo está querendo dizer aqui? Se você tem fé e você tem paciência, ou seja, perseverança, você herda as promessas. Você herda as coisas que Deus tem prometido para você. Você percebe uma coisa engraçada na Bíblia? É que nunca só fé. Sempre a fé é carregada de alguma coisa. Fé e paciência, fé e obras, fé e perseverança. Sempre a fé é caminhar, é junto com alguma coisa. Fé mais conhecimento. Por quê? Por quê? Porque a fé não é o suficiente para chegar nesse nível de maturidade. Eu falei mais uma vez e falo de novo. Não existe o sobrenatural sem o natural. O sobrenatural não é o natural. Ah, eu sinto que Deus me chamou para pastoreio. Eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar. Ah, eu quero arrumar um trampo. Eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar. Ah, eu quero conhecer uma mina. Eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar. A fé não é o suficiente para chegar nesse nível de maturidade. A fé sozinha não faz nada. A fé agrada a Deus. A fé é 100% necessária, mas ela é só 20% do que você precisa nesse caso. A fé é importantíssima, mas só a fé não é o suficiente para chegar nesse nível de maturidade. Eu vou dar um exemplo para vocês. Não é porque você tem fé que você vai ser um empresário de sucesso. Não é porque você tem fé que você vai ser um pastor. Não é porque você tem fé que você vai ser um missionário. Não é porque você tem fé que você vai ser um bom marido. A fé não anula nossas obras. A fé não anula nossas lutas. A fé não anula as dificuldades que você tem que passar para chegar nesse nível de maturidade. Amém? Então, primeiro ponto para você ser um filho ruios, um filho maduro, é a fé. A fé sozinha não é o suficiente, mas sem a fé é impossível. Tá bom? Segundo ponto, tempo. Maturidade não vem sem tempo. Não é algo imediato. A maturidade não é algo que você simplesmente chega amanhã e fala, cara, eu sinto que eu quero ser maduro em Deus, e amanhã você já está maduro. A maturidade é um processo, e esse processo exige tempo. E assim como a gente fala sobre um ambiente natural, no ambiente sobrenatural é a mesma coisa. No ambiente sobrenatural é necessário tempo para você elevar os seus níveis de maturidade. É engraçado porque Paulo diz em Timóteo, quem já leu a carta de Paulo a Timóteo? Paulo diz em Timóteo sobre liderança, sobre pastoreio, sobre como um líder deve ser. E uma das primeiras coisas que ele fala sobre como um líder deve ser ele não pode ser novo na fé. Ele não pode ser novo na fé. Por quê? Porque o tempo vai te amadurecer. No tempo você vai passar por situações, você vai passar por adversidades, você vai passar por sofrimentos que vão te calejando e vão te amadurecendo. Então é impossível você chegar a níveis altos de maturidade se você não tiver tempo. Amém? Então vamos falar sobre... A gente está falando sobre todas as coisas. Sobre tudo, como por exemplo... Eu quando tinha 16 anos, 15, 16 anos, eu já estava na pegada de dirigir. Quem mais é desses? Não podia esperar os 18 anos para dirigir. 17 anos e 364 dias já estava puxando o carro para a autoescola. Eu era desses. Por que a gente não podia fazer isso antes? Porque quando a gente queria, nossos pais não deixavam a gente dirigir. Quando a gente estava na vontade, nossos pais não deixavam a gente dar um rolê com os amigos, mesmo que a gente já soubesse dirigir.
Porque o tempo é necessário para o amadurecimento. Eu estava vendo um comercial de uma das maiores empresas, um documentário, de uma das maiores empresas que já tiveram no Brasil. Ela era uma empresa familiar. Era uma empresa que era do vô, o vô passou para o pai, que passou para o neto. Era uma empresa familiar, porque eles confiavam que era só a família que dava conta, eles confiavam que a família dava jeito. Né? Só que aconteceu, o neto, que é a terceira geração dessa empresa, ele era um cara muito jovem, ele era um cara de 23 anos. E o pai adoeceu muito cedo, ele ficou vivo, mas ele começou a ficar começou a ter umas questões mentais que impediam ele de continuar no processo. Então colocaram esse menino de 25 anos para assumir uma das maiores empresas do Brasil. Moral da história, a empresa quebrou, a empresa fechou, essa família faliu e até hoje eles devem Deus e o mundo. Por quê? Porque aquele menino, aquele jovem, ele ainda não tinha o nível de maturidade necessário para assumir aquela responsabilidade, porque ele não tinha tido tempo. Amém? Segundo ponto, tempo. Terceiro ponto. Davi, só o tempo garante a maturidade? Não. A gente está falando sobre, para você ter maturidade, para você chegar a um nível alto de maturidade em Deus, é necessário fé, tempo e processos. Quando a gente fala sobre processo, a gente está falando sobre sofrimento. Ah, Davi, mas eu sou cristão, eu vou sofrer sim. Ah, Davi, mas eu entreguei minha vida para Jesus, eu achei que a vida ia ser leve, ia ser... Não, mentiram para você. É impossível você chegar no nível de maturidade se você não passar por alguns sofrimentos durante a sua caminhada. Amém? Queria que a gente abrisse agora em Romanos... Olha Paulo de novo aí. Romanos 8, a gente vai ler Romanos 8 do 15 ao 19. Romanos 8, 15 ao 19. É bem parecido com o que ele fala em Gálatas, mas não é a mesma coisa não. Ele vai falar o seguinte: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam um espírito que adota como filhos, por meio do qual chamamos Abba Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos do seu sofrimento, para que também participemos da sua glória. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Amém? Se você está anotando na sua Bíblia ou se você está anotando no seu celular, no versículo 16 tem a palavra filho. Estão vendo aí? Filhos. Quero que você risque, anote ou você coloque uma observação embaixo. Você vem do Teknon. Teknon. T-E-C-K-N-O-N. Teknon. E no versículo 19 tem a palavra filhos novamente. Eu quero que você anote ou faça uma anotação em cima, colocando a palavra ruios. E no versículo 18, eu quero que você risque ou você passe um marca-texto em cima da palavra sofrimento. Amém? Por que eu estou falando para vocês fazerem isso? Porque no original são duas palavras diferentes esses dois filhos. O primeiro filho é o Teknon. O segundo filho é o ruios. O que é o Teknon? Teknon significa filho imaturo. Então ele primeiro estava falando que éramos filhos imaturos. E depois no versículo 19 ele está falando sobre ruios. O versículo 19, a palavra filhos é a palavra ruios, que significa filhos maduros. E no versículo 18, no meio tempo que está falando sobre essa evolução, essa transformação, está a palavra sofrimento. Então, para você deixar de ser um filho imaturo, para você deixar de ser um filho Teknon,
para se tornar um filho maduro, para se tornar um filho ruios, é necessário sofrimento. Amém? É necessário sofrimento. Sobre o que eu quero falar para você, cara? Abrace o processo. Abrace o processo, pois é Ele quem vai te moldar para chegar no nível de herança que o Senhor tem para você. Abrace o processo, porque Ele vai te moldar para chegar no nível de maturidade que o Senhor tem para você. Abrace o processo, porque Ele vai fazer com que você deixe de ser um filho técnico, um filho imaturo, e passe a se tornar um filho maduro. Amém? Glória a Deus. Tem uma coisa que a minha esposa sempre fala muito sobre processo, que é verdade. Que é o seguinte: o processo não acaba, o processo muda. Porque lembra que eu falei do Lou Engle? Ele estava falando sobre amadurecimento. Então, se ele está falando sobre amadurecimento, ele está falando de processo atrás de processo. Processo hoje, processo amanhã, processo hoje, processo amanhã. O processo não acaba. Esse processo acaba e vai começar um processo novo. O processo muda. Por isso que a Bíblia fala que nós vivemos de glória em glória. Processo, glória a Deus, venci. Processo, glória a Deus, venci. Processo, glória a Deus, venci. Esse loop infinito. Quando nós vivemos de glória em glória, quer dizer que nós vivemos de vencer processos e vencer processos. Amém? Está fazendo sentido? Mas Davi, o que é ser um filho ruios? Você está falando que existe realmente essa divisão de um filho imaturo para um filho maduro, mas o que é ser um filho ruios? Ser um filho ruios é você representar o seu pai. Você ser um representante de Deus na terra. Isso é ser um filho ruios. Já parou para pensar por que a gente termina as orações com em nome de Jesus? Porque quer dizer, eu estou representando Jesus aqui. Eu estou orando por algo, eu estou pedindo isso, eu estou pedindo aquilo, mas eu estou representando Jesus nessa pedida. Eu sou representante de Jesus aqui na terra. E uma coisa que fala demais comigo. Cara, isso, presta atenção. Isso vai falar com você. Umas coisas que eu mais apanhei. O filho técnon é aquele que pede. E o filho ruios é aquele que oferece. O filho imaturo é aquele que pede. O filho maduro é aquele que oferece. Davi, como assim? Eu vou te dar um exemplo. O filho técnon pede para Deus acabar com a fome no mundo. O filho ruios, ele fala: Senhor, eu vou fazer umas marmitas e vou pegar ali na praça de São Mateus. O filho técnico é aquele que ora pedindo: Deus, acabe com a doença no mundo. O filho ruios é aquele que fala: Deus, eu decidi, eu vou me formar em enfermagem, em medicina, e eu não sei, e eu vou ser alguém que vai fazer influência na esfera da saúde, e eu vou acabar com inúmeras doenças, eu vou salvar inúmeras vidas. O filho técnico é aquele que simplesmente pede ao Senhor. O filho ruios é aquele que está disposto a fazer algo. É aquele que tem protagonismo em algo. Eu vou falar para você que o Senhor nos chamou para serem filhos ruios nessa noite. Filhos ruios, filhos protagonistas. Deus tem precisado e Deus tem procurado filhos ruios nas universidades. Deus tem procurado filhos ruios no mercado de trabalho. Deus tem procurado filhos ruios nas famílias. Deus tem procurado filhos ruios na política. Cara, como eu oro para Deus levantar políticos ruios no nosso meio. Como eu oro para Deus levantar não simplesmente pessoas que, eu sou crente porque eu conheço João 3,16. Como eu tenho orado para Deus levantar políticos que verdadeiramente sejam ruios, sejam homens de Deus, serão pessoas que estão dispostas a mudar a realidade do nosso país. Então Deus tem chamado não apenas uma geração de filhos técnicos, mas uma geração de filhos ruios, mas uma geração que está disposta a ser protagonista. Uma geração que está disposta a não simplesmente pedir, mas falar: Deus, eis-me aqui. Eu estou aqui. O que você quer que eu faça? Só me fala onde. Eu estou disposto, eu não vou só orar pelo fim da fome no mundo. Eu vou sair, eu vou entregar comida, eu vou sair, vou pagar almoço para a pessoa. Só me fala onde, só me fala quem. Deus tem procurado pessoas que não simplesmente pedem, mas pessoas que oferecem. Isso é ser um filho maduro, isso é ser um filho ruios. Amém? Tem uma pesquisa que fala que no Brasil a gente tem 63 milhões de cristãos. 63 milhões de cristãos. Gente, isso é muita gente. Isso é muita gente. Aí eu fico pensando, cara, 63 milhões de cristãos é muita gente. Então por que o Brasil está do jeito que está? Por que a gente está ilegalizando um aborto? Por
Por que a gente está aí normalizando a ideologia de gênero? Por que o Brasil está do jeito que está? Porque nós temos desses 63 milhões, eu vou te falar que talvez 62 milhões dele serão filhos tecno, e não filhos ruios. E não filhos que estão dispostos a fazer a diferença. Não filhos que estão dispostos a ser realmente representante de Deus aqui na Terra. As nossas universidades estão esperando, gente. Cada vez mais complicado. Quantos cristãos entram na universidade e saem com mentalidade completamente diferente de quando eles entraram? É engraçado porque no Descende o Malafaia falou um negócio que é verdade. Que um muçulmano, ele entra na faculdade, ele entra muçulmano, durante a faculdade ele é muçulmano, e ele sai da faculdade sendo muçulmano. Um cristão entra na faculdade cristão e sai da faculdade falando que o pastor é machista, falando que o cristão é homofóbico. Por que nós não temos filhos ruins nas universidades? E isso começa por nós. Eu falo para mim, cara, eu quero ser um filho ruios cada vez mais. Eu quero cada vez mais ser um filho maduro. Amém? Vamos ver a Bíblia a última vez. Palavras de Paulo a Corinto. Sim, hoje a gente só falou sobre Paulo. 2 Corinto 7, 8. Segunda Coríntios 7, 8. Mesmo que a minha carta lhes tenha causado tristeza, eu não me arrependo. É verdade que a princípio eu me arrependi, pois percebi que a minha carta os entristeceu, ainda que por pouco tempo. Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês se entristeceram como Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. É esse versículo, nossa, pelo amor de Deus, mano, esse versículo, passa o marca-texto, tatua no braço, esse versículo, pelo amor de Deus. A tristeza, segundo Deus, produz um arrependimento, que leva à salvação e não remorso. Mas a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Glória a Deus. Qual que é o caso aqui? Paulo estava exortando a igreja de Corinto. Em determinado momento, Paulo diz que ele se entristeceu. No momento ele se entristeceu porque ele viu que as pessoas tinham se chateado com ele. Isso é normal, você é um líder, muitas vezes você tem que exortar alguém, você tem que falar com alguém, e você se entristece, porque as pessoas escutam coisas que elas não gostariam de ouvir. Esse é o coração de Paulo, é isso que o coração está falando. Mas depois ele fala, cara, mas eu não me entristeço com você. Eu não me entristeço por ter falado isso. Por quê? Porque eu quero que vocês se entristeçam. Porque depois desse entristecimento, houve o arrependimento. Depois que vocês ficaram tristes, houve o amadurecimento. A tristeza gerou o crescimento. Eu quero falar para você, não existe arrependimento sem quebrantamento. Quero falar para você, não existe arrependimento sem entristecimento. E é sobre isso que nós estamos falando, sobre o processo, sobre tristeza. Realmente sobre os momentos de tristeza que nós passamos na nossa vida para amadurecermos. O que Paulo estava falando para Corinto nessa hora? Eu fico feliz porque vocês entristeceram. Sabe por quê? Porque graças a vocês se entristecerem, vocês se arrependeram. E graças a isso vocês estão cada vez mais crescendo em Deus. Vocês estão cada vez mais chegando a lugares maiores no Senhor. E é legal porque Paulo diz que Deus deseja que você se entristeça. É da vontade do Senhor, porque esse entristecimento vai gerar crescimento. Eu quero falar para você, você nunca vai ser um bom marido se você não chorar pelo péssimo marido que você é. Você nunca vai ser um bom filho se você não chorar pelo péssimo filho que você é. Você nunca vai ser um bom cristão se você não chorar pelo cristão hipócrita que você é. A tristeza gera crescimento. A tristeza gera arrependimento. É impossível você acessar lugares de maturidade. É impossível você acessar lugares de herança no Senhor se você não passar por esse processo de tristeza. E eu falo para você, Deus quer que você se entristeça. Porque após isso, você vai ter um crescimento. Após isso, você vai ver a plenitude do que Deus tem para a sua vida. Amém? É engraçado porque ele liga o arrependimento à vida.
Tristeza gera arrependimento. E é algo que te dá vida. Eu quero falar, Deus tem chamado essa geração para um choro. Um choro que renderá vida. Um choro que renderá vida. Por que você tem chorado? A Bíblia nunca falou que nós não devemos chorar. Muito pelo contrário. E Paulo mesmo, nesse capítulo, uns versículos depois, ele fala sobre duas pessoas que choraram em dois momentos completamente diferentes. Na verdade, no mesmo momento, mas com dois casos completamente diferentes. Primeiro, Paulo fala sobre o choro de Judas. Depois fala sobre o choro de Pedro. Judas foi alguém que traiu Jesus. E após a traição, Judas chorou. Mas não foi um choro de arrependimento. Foi um choro de alguém que estava preocupado com ele mesmo, com a sua reputação. Era o choro de alguém que sabia que as pessoas iam chamá-lo de traidor. Era o choro de alguém que sabia que ia ser apedrejado por seguidores de Jesus, talvez. Era um choro de alguém que estava disposto a manter a sua reputação. Estava triste por perder a sua reputação, não por ter traído Jesus. E depois fala sobre Pedro. Pedro traiu Jesus 3 vezes. Pedro negou Jesus 3 vezes, ele chorou. Mas o choro de Pedro gerou arrependimento. E o arrependimento gerou vida na vida de Pedro. O choro de Pedro gerou vida. O choro de Judas gerou morte. Está fazendo sentido? Pedro não apenas se arrependeu, não apenas teve um choro que gerou arrependimento, como após isso se tornou um dos maiores homens que a Bíblia relata. Às vezes eu até brinco para a Karen, que o meu sonho é quando chegar Jesus, ter numa mesa eu, Paulo e Pedro, para trocar uma ideia. Será que eu vou estar nesse gabinete um dia? Eu, Paulo e Pedro, para bater um papo com esses caras. E cara, graças a um choro de arrependimento sobre a vida de Pedro, hoje ele é alguém que todo mundo, com certeza outras igrejas estão pregando sobre ele. E graças a um choro de morte de Judas, hoje nós estamos pregando que você deve realmente fazer 100% o contrário. Amém? Pode subir, louvor. Eu quero falar para você que o convite do Evangelho não é que não venhamos chorar mais, mas que nós venhamos chorar pelas coisas que Deus chora. Quais são os motivos que Deus chora? Deus chora pela incredulidade do mundo. Deus chora pela desigualdade do mundo. Deus chora por pessoas indo para o inferno. Se você é um filho maduro, você é alguém que chora pelas coisas que verdadeiramente importam. Qual o choro que você tem chorado? É um choro segundo Deus? Ou é um choro talvez por você estar terminando um relacionamento que nunca era para você ter começado? Ou era um choro que talvez é por você estar se afastando de alguém que nunca era para você ter chegado perto? Qual choro você tem chorado? É um choro segundo Deus? É um choro que produz arrependimento? É um choro que produz vida? Ou é um choro que produz morte? Quais são os motivos das suas lágrimas? Você tem lágrimas de Judas ou você tem lágrimas de Pedro? Se você tem lágrimas de Judas, quero falar para você, se arrependa. Se arrependa e mude de vida. Mas se você tem lágrimas de Pedro, eu quero falar para você, persista. O processo está difícil? Eu sei que está. Persista. Está complicado? Está sofrendo? Está doendo? Está sendo difícil para você? Persista. Porque o final desse processo eu vou garantir para você que a Bíblia fala várias vezes, é vida, é maturidade. Você não vai conseguir viver o ápice do que Deus tem para a sua vida. Você não vai conseguir viver tudo que Deus tem para a sua vida se você não passar por esse processo. Se você não passar por esse entristecimento. Tem uma frase que eu escuto, que muitas pessoas falam, mas é verdade. Depois que você vence, você conta um testemunho, você vê pessoas falando, nossa, eu lembro quantas vezes eu chorei para estar colhendo hoje isso. Lembro quantas vezes eu plantei em choros, eu plantei em lágrimas para estar colhendo hoje isso. E eu quero falar para você, está difícil, mas a sua herança já é prometida. Deus já preparou algo novo para vocês. Coloquem de pé.